E no quadro Sua Saúde de hoje, vamos falar sobre uma doença que ela não é contagiosa, mas se caracteriza por manchas claras que podem se desenvolver na pele. Recentemente, a gente teve uma pessoa com essa doença participando de um reality show em nível nacional e causou uma certa polêmica aí nas redes sociais pelo aspecto aí da pele. É o vitiligo. E para explicar melhor esse assunto para a gente, nós vamos conversar com o médico dermatologista, doutor Breno Marques. Bom dia, doutor Breno. Obrigada pela gentileza de atender o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Li, eu que agradeço. Bom dia, Ananias. Bom dia. Obrigado pelo convite. Doutor Breno, eu queria que o senhor começasse desmistificando para a gente a questão do aspecto da doença, que algumas pessoas têm um preconceito, assusta um pouco, mas ela não é contagiosa, né? Exatamente. Então, o vitiligo, ele é considerado uma alteração autoimune, tá? A gente nem chama de doença, porque doença é aquele aspecto de doenças contagiosas. Então, é uma alteração autoimune em que existem algumas células de defesa e elas reconhecem os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que deixa a cor escura da pele, como algo que não é, digamos, do organismo. Então, o que acontece? Uma diminuição da quantidade de melanócitos naquelas áreas. E é por isso que dá aquele aspecto branquinho que contrasta com a pele, digamos, que está com cor ao redor. Então, é uma doença não, digamos, é uma alteração não transmissível. E nós devemos conscientizar todas as pessoas que têm essa alteração a buscar ajuda, porque existe tratamento, e devemos também tirar essa questão de desmistificar, né? Tirar o preconceito em relação a essa alteração de pele. Esse ponto, com relação ao tratamento, o que a ciência já tem hoje para esses casos? Inicialmente, nós precisamos confirmar a doença. Essa confirmação, esse diagnóstico pode ser feito no consultório. Se nós tivermos dúvida, a gente pode fazer uma biópsia, né, que nada mais é do que a retirada de um pequeno fragmento da lesão. Posteriormente, o tratamento ele pode se iniciar com uma simples pomadinha, dependendo da extensão. Então, existem algumas pomadas, como, por exemplo, os corticoides, existem outros chamados inibidores de calciferina, mas tudo isso deve ser acompanhado por médico, tá? Nós conseguimos bons resultados. Obviamente que o tratamento ele diferencia de pessoa para pessoa, diferencia de caso a caso, e como a doença está relacionada com o estresse, digamos, com o estilo de vida, é também super importante esse acompanhamento, tá? Hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, boa alimentação, atividade física, noite de sono. A questão do Covid, né, agravou ainda mais as pessoas que têm essas alterações de pele, né? Porque elas ficaram mais reclusas, elas tiveram menos convívio social. Mas lembrando que, em teoria, nós conseguimos bons resultados com esses tratamentos. Existem também tratamentos via orais, existem tratamentos que nós chamamos de transplante de melanócitos, tá? Então, a medicina vem evoluindo bastante nesse sentido. Me diga uma coisa, tem a característica hereditária ou qualquer pessoa ao longo da vida pode desenvolver vitiligo? Existe uma descrição de até 30% de características hereditárias, tá? Então, significa que se, por exemplo, a mãe tem, 30%, no caso, poderia passar para a filha ou para o filho, certo? Existe também a relação do vitiligo com outras alterações imunológicas. Então, por isso que é necessário a consulta com o médico especialista, porque pode ter alterações do vitiligo associado, pode ter algumas alterações da suprarrenal, pode ter alterações do fígado, as hepatites autoimunes, tá? Pode. Elas, no caso, vêm, digamos, junto, bem associado, né? Que uma tem relação com a outra, tá? Doutor Breno, e os cuidados? A pessoa diagnosticada, a gente vive em uma região de climas, temperaturas muito altas, que cuidado deve ter, além do cuidado de quem não tem a doença, a pessoa que foi diagnosticada com vitiligo? Ou são basicamente os mesmos cuidados? Vamos lá. Eu já falei um deles, né? Que primeiro tem que tratar, obviamente.
Então, vai seguir o tratamento que o médico orientar. Segundo, ter bons hábitos de vida. Isso daí é para todo mundo, né? Isso é o dever de casa que a gente fala, né? É uma boa alimentação, atividade física, boa noite de sono, tentar controlar o estresse, tá? Isso é super importante para todos nós, para todas as pessoas. E deve-se evitar traumas, tá? Existe no vitiligo e em algumas outras alterações o que chama de fenômeno de Kibbe, né? O que é isso? Por exemplo, um trauma na pele, do lado daquela pele que tem alteração, pode provocar doença. Então, por exemplo, eu tenho um vitiligo aqui, na mão, e se eu tiver trauma nessa região, essa região ela pode abrir um vitiligo. Então, por exemplo, deve-se evitar o uso de roupas apertadas, que pode provocar trauma. Deve-se evitar uma queimadura solar, tá? Nós orientamos a exposição ao sol naqueles períodos de mais cedo da manhã e no final da tarde. Mas, por exemplo, não pode ter uma queimadura solar, porque a queimadura pode ser entendida como um trauma muito grave, e esse trauma pode desencadear novas lesões, tá? Então, são basicamente essas orientações, tá? E um acompanhamento, porque a alteração ela é cíclica. Então, por exemplo, a gente consegue estabilizar o aparecimento de novas lesões. Nós conseguimos, em alguns casos, repigmentar, né, essas áreas que nós chamamos de hipocrômicas, que são as lesões mais claras. Só que em alguns casos existe a estabilização, em alguns casos existe uma regressão da doença, e cada caso deve ser acompanhado, deve ser, digamos, a gente pode mudar a terapêutica, então diferencia de pessoa para pessoa. O senhor recomenda, doutor Brendo, que a pessoa que tenha vitiligo, ela tenha também um acompanhamento psicológico, porque o impacto visual em relação à doença pode provocar problemas emocionais, né? Certamente, Ali. Isso é super importante, tá? Esse acompanhamento psicológico é super importante até para ela entender, né, as possíveis causas. A medicina não tem como afirmar 100% que foi uma alteração psicológica, que foi um estresse, mas isso está cada vez sendo mais descrito na literatura. Então, o acompanhamento psicológico é super importante. E ela não tem cura, né? Pelo menos por enquanto. Nós falamos em controle, tá? Todas essas alterações autoimunes, nós falamos em controle. Imagina que aquela célulazinha que era para combater, tipo, só uma bactéria, um vírus que entrou no organismo. E por algum motivo ela entende que uma célula humana digamos, maléfica, do mal, e vai lá e ataca aquela célula. Então nós falamos em controle, a gente tem que acompanhar ao longo do tempo e controlar as lesões, tá? Mas os resultados são bons. Cada vez na literatura estão sendo escritos bons resultados, principalmente se for diagnosticado mais precocemente e se for feito um tratamento mais precoce e o mais correto possível. Doutor Breno, o senhor falou aí em diagnóstico precoce, e aí para quem está acompanhando a gente, para quem está ouvindo no rádio ou vendo na TV, como identificar o começo do vitiligo, assim, aquele alerta que a pessoa deve procurar já o médico? Como é que começa a aparecer o vitiligo nas pessoas? Isso é importante. O vitiligo, nós já demonstramos aqui, quem está assistindo a gente, né, tá passando várias imagens, então são placas brancas, tá? Agora, calma, não são todas as placas brancas que podem ser do vitiligo. Nós utilizamos no consultório uma chamada lâmpada de Wood, que é aquela lâmpada roxa, né, que existe em boates e tudo, que a gente consegue ver uma fluorescência da pele, tá? Lembrando que existem várias outras alterações de pele que podem deixar a pele branca. Por exemplo, uma lesão de pele, por exemplo, nós somos morenos, né? Principalmente a gente que mora no Nordeste, a gente tem aí uma descendência de pele mais melanodérmica, que a gente chama, que são peles mais morenas. Então, se a gente tiver uma lesão de pele, algum corte, vai ficar branco, tá? Existem algumas lesõezinhas brancas na pele também que quando toma sol, então aquilo não é vitiligo, tá? O importante realmente é fazer um acompanhamento médico, tá? Ver essa questão da história familiar, por exemplo, se a mãe tem, se o pai tem. Existem algumas áreas características, como está mostrando nas imagens, por exemplo, a região ao redor da boca, ao redor do nariz, extremidade das mãos e dos pés. Então, algumas vezes inicia-se por essas áreas, tá? E elas vão aumentando. Então, as lesões, digamos, as lesões brancas maiores que estão aumentando, aí sim, essas merecem uma atenção especial.
A gente teve recentemente, doutor Breno, a participação de uma moça num reality show em nível nacional, até internacional, que tem essa doença e eu acredito que foi importante para que haja essa sensação de pertencimento, né? Que é uma doença que não é contagiosa, a pessoa às vezes não tem, eu acho que não tem como evitar, né? Não é culpa dela ter a doença e ela não pode ser execrada da sociedade por ter essa doença que não repassa para ninguém, não é contagiosa. Mas a gente sentia nas redes sociais um certo preconceito em relação ao aspecto da pele dela. É ainda um assunto muito delicado, né? Exato, é isso mesmo. Nós devemos desmistificar e tirar esse preconceito, né? Como você bem falou, digamos, não é que ela queira ter essas lesões, né? Ela deve estar tratando, ela deve estar procurando ajuda. Como eu falei, em alguns casos a gente consegue reverter sim, mas em outros casos, às vezes a resposta é mais demorada, às vezes ela não pode utilizar algum tipo de medicamento, então, e ela deve se aceitar dessa forma, né? Ela deve, digamos, seguir a vida dela, enfim, é uma alteração da cor da pele que não deve, que cada um, digamos, deve, como você bem falou, deve ter esse pertencimento, né? Doutor Breno, a gente queria agradecer demais aí sua participação no Diálogo Franco, seus esclarecimentos, tirar as dúvidas em relação à doença, para que as pessoas fiquem de olho. Apareceu lá uma manchinha, já dá uma checada para tentar esse controle que o senhor falou o quanto antes, né? A prevenção sempre é a melhor alternativa. E também ter um acompanhamento, a importância do acompanhamento psicológico para que a qualidade de vida da pessoa melhore ainda mais, principalmente o emocional, que é muito importante. Muitíssimo obrigada, um ótimo dia para o senhor. Obrigado que agradeço, estou sempre à disposição, tá? Obrigado e bom trabalho para vocês e bom dia. Muito bom dia, muito obrigado ao doutor médico dermatologista Breno Marques, que falou aqui pra gente um pouco mais sobre vitiligo no quadro Sua Saúde.